Mais um ano, né, que passa e pronto. Né? Mas a gente está aí, né, nesse processo. Né? Semana passada eu dei aula para uma turma do sexto período de licenciatura, né, aula presencial, a turma dividida. Então foram assim 4, 5 alunos no laboratório, né, uma aula experimental. Mas eu falo para vocês, como é bom, cara, né? É outra coisa, né? A gente volta, eu, né, pessoalmente voltei com muita vontade de estar em contato, né? Isso é muito bom. A gente tem que ir devagar, né? É isso que a gente fala, né? É devagar, que a gente vai voltando, que a gente vai aí tentar, né? Retornar, né? E não adianta, a gente não pode dar um passo maior que a perna, né? A gente vai indo e eu tenho certeza que esse retorno vai fazer muito bem para nós em vários aspectos, né? O aspecto humano e também no aspecto pedagógico. Né? A gente acabar de ver que esse negócio de ensino remoto que, né, é complicado. Mas vamos que vamos, é o que nós temos para hoje, né? Vamos trabalhar, tá bom? Então, olha só, vamos começar aqui com um pensamento aqui do Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, que foi um cara aí multitalento, né? Um gênio das artes, das ciências, né? Um cara, né, um grande cientista, artista, e ele fala assim: do mesmo modo que o metal enferruja com a ociosidade e a água parada perde sua pureza, assim a inércia esgota a energia da mente. Né? Inércia é um conceito físico. Né? Inércia é o quê? É a tendência que um corpo tem de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Né? Então, a inércia é um conceito físico, a massa é a medida da inércia de um corpo, e aí o Leonardo da Vinci faz essa associação, que é o seguinte: pô, ficar parado ou ficar ali no movimento, né, uniforme, você vai esgotar a energia da sua mente. Então é aquela coisa, né? Keep moving, né? Keep moving. Sempre se movimente, né? O movimento ele é importante. Você está sempre mudando de, né? Mudando de posição, mudando, tendo movimento, agilidade. Isso é fundamental para nossa mente. Porque se a gente ficar parado, em repouso, né? É como o metal que enferruja, é como a água que perde a sua pureza. Então isso é fundamental. E aí eu vou fazer aqui, né, uma questão que mesmo com ensino remoto emergencial, mesmo com EAD, que na minha opinião é uma excrescência, mas pelo menos, gente, a gente conseguiu aí, né, se movimentar de alguma forma, né, não ficar parado nesse tempo, né, e o ano que vem a gente volta, oxalá, né, com as nossas aulas presenciais, indo num ritmo que a gente possa aí, né, voltar, né, a nos encontrar e a ter mesmo a educação como ela deve ser. Tá bom? Então fica aí esse conselho, né, esse pensamento do momento de Leonardo da Vinci, muito importante. Sempre se movimente, tá certo? Se mantenha em movimento. Muito bem, olha só, vamos registrar a nossa presença, né? Hoje nós estamos aqui, né, com um quórum pequeno, né? É uma pena, né? Mas vamos lá, quem está aqui vai registrar, obviamente, sua presença. Vocês vão lá no AVAIF, eu vou colocar aqui no chat aqui, tá? Ó, tá aqui para vocês, ó. Nós já chegamos aqui a 8 agora, né? Chegou uma colega ou um colega aí. Então, essa aqui tá? A questão aqui da senha, né, para nossa aula de hoje, né? Beleza? Ó, tá aí, tá? Então, registrem, por gentileza, lá a presença de vocês, tá certo? Tranquilo? Tá? Quem está aqui online, registrem e pronto. Né? É isso aí, ó, né? Hoje a turma aí, né? A turma aí né, é representada pelas meninas, né? Isso aí é interessante, importante, né? Muito bem, certo? Então vamos lá, ó. Estamos aqui, vamos pegar então o exercício número 12 da nossa lista, tá? Esse exercício número 12, ele apresenta para a gente um gráfico, né? E diz o seguinte: uma partícula se move ao longo do eixo X. No instante t igual a zero, a posição da partícula é x igual a zero. A figura mostra como varia a velocidade v da partícula em função do tempo. Tá bom? Então a gente tem aqui esse gráfico, né? Então, gente, o que é importantíssimo, gente, aqui nessa questão de gráfico? É a gente interpretar. Eu tenho aqui um gráfico, velocidade em função do tempo. Notem que ele me falou que quando o tempo é igual a zero, a posição da partícula é zero,
Ou seja, o espaço inicial dessa partícula é o quê? x0 igual a zero. Isso aqui o problema deu para a gente. Ou seja, ele sai da origem, né, 0 metros, ele sai, essa partícula sai da origem da trajetória, tá? E ela aqui, olha só, ela percorre 1 segundo com velocidade constante de 6 metros por segundo. Depois, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, a velocidade dela cai de 6 para menos 6 metros por segundo. Notem aqui, ó, né, que nessa parte a velocidade é constante. De 1 a 3 segundos, a velocidade ela é o quê? Variável, tá? Então eu já posso deduzir o quê? Esse gráfico que é uma reta, né? Ele me diz o quê? Que essa velocidade, então, ela é dada por quê? Por uma equação de primeiro grau, V0 mais AT, tá? Que é a equação de primeiro grau, tá? Que define essa reta, né? Como essa reta é decrescente, eu já posso concluir o quê? Ó, que aqui, essa aceleração, ela é o quê? Ela é negativa. Deixa eu pegar a borracha. Cadê a borracha? Deixa eu apagar. Cadê a borracha? Ah, tá aqui a borracha. Ele mudou aqui a função. Agora, antes aparecia borracha, agora ele está aparecendo. Olha que coisa interessante. Apagar. Ele não está aparecendo mais borracha. Antes era a borracha que aparecia, né? Agora tem apagador que apaga tudo. Então, esta velocidade em função do tempo é dada por uma equação de primeiro grau, né? É uma reta decrescente, então, né? O coeficiente angular dessa reta, ele é negativo, por quê? Porque a reta é decrescente, e depois de 3 a 4 segundos, ele vai se movimentar de novo com uma velocidade constante igual a menos 6 metros por segundo. Eis o nosso gráfico e a interpretação dele. Tá bom? Aí ele fala aqui, ó, a primeira pergunta que ele faz para nós é o seguinte: qual que é o valor da posição x quando o tempo vale 1 segundo? Quanto é que vale a posição x quando o tempo vale 1 segundo? Então nós temos aqui, ó, né, do gráfico, né? Então o que é que acontece? Existe uma propriedade geral dos gráficos, tá? Em que ela me diz o quê? Ó, ela me diz o seguinte, ó, que quando eu tenho um gráfico velocidade em função do tempo, tá bom? A gente tem o quê? Que a área desse gráfico, ela corresponde numericamente a quem? Ao deslocamento. Ao deslocamento. Então, aqui, o que eu tenho aqui? Ó, o ΔX, que é o deslocamento, é igual à área desse retângulo aqui. Ó. Esse retângulo aqui, que está aí em vermelho. Tá bom? A área do retângulo é o quê? É base vezes altura. Então, ela vai ser 1 segundo vezes 6 metros por segundo. Então, eu tenho, na verdade, o quê? Que o deslocamento que essa partícula faz em 1 segundo é igual a 6 metros. Tá? Agora, quem que é o deslocamento ΔX? O deslocamento ΔX, o que é? É a posição final menos a posição inicial, que é igual a 6. A posição inicial dessa partícula é 0 metros. Então, eu vou ter o quê? Que x é igual a 6. Então, o valor de x, ou seja, a posição ocupada pela partícula depois de 1 segundo, é igual a quanto? É igual a 6 metros. Tá? Então, isso veio de onde? Isso veio do nosso gráfico. Né? Eu tenho essa propriedade geral dos gráficos. Tá? Assim como vocês vão ver também que se eu pegar no gráfico velocidade em função do tempo, se eu divido a variação da velocidade pelo tempo, eu encontro o quê? Eu encontro a aceleração. Né? Aí a gente encontra lá a questão, né, que a gente calculou, inclusive, né, utilizamos essa propriedade em exercícios resolvidos da aula passada, né? A gente vale isso aqui também para a velocidade em função do tempo, o gráfico V em função de T, em que a tangente do ângulo corresponde numericamente à aceleração. Tá bom? Então, a gente tem isso aqui, ó, a área do triângulo e o valor. Agora, aí ele pergunta o seguinte, qual que é a aceleração quando o tempo vale 2 segundos? Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó, mais uma vez, eu tenho um gráfico. Aí, ó, nós vamos aplicar o seguinte. Então, ó, do gráfico, a gente pode concluir que a aceleração é constante e menor que zero. Olha lá, a reta aqui é decrescente, eu tenho aqui uma variação de velocidade. Tá vendo? Ó, uma variação de velocidade. Ó. Então, ó, aqui o que eu tenho? Ó, eu vou ter que de 1 até 3 segundos ocorre uma variação de velocidade.
né? Essa reta indica que essa aceleração é constante e negativa, tá? Certo? Do tempo t igual a 1 até o tempo t igual a 3. Tá? Então, o que nós podemos obter desse gráfico aqui? Olha lá, ó. Aqui, ó, eu vou ter o quê? Ó? Que esta aceleração ela corresponde numericamente à tangente desse ângulo θ. Qual que é a tangente do ângulo θ? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é tangente. Então, teria aqui, ó, que a aceleração é quem? É ΔV sobre ΔT. Quem é o ΔV? O ΔV é menos 6, menos a velocidade inicial 6, dividido por 3 menos 1. Então, quanto é que vale aqui a aceleração? Vai ser menos 12 dividido por 2. A aceleração vai ser igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Estão vendo? Menos 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração entre 1 e 3 segundos. Viram aqui a propriedade geral dos gráficos que a gente está aplicando? Então, nós estamos aplicando aqui o quê? Estamos aplicando, né, esse conceito. Né? Se eu pegar ΔV sobre ΔT, eu encontro uma terceira grandeza física, que é a aceleração. Tá bom, pessoal? Então, a aceleração entre 1 e 3 segundos ela é constante e vale menos 6 metros por segundo ao quadrado, quando o tempo vale 2 segundos, como foi aqui, né, perguntado no exercício. Tá? Letra C. Qual é o valor da posição da partícula quando o tempo vale 4 segundos? Olha lá, no tempo t igual a 4 segundos. Então, o que a gente vai ter? A posição, quando o tempo vale 4 segundos, ela pode ser dada a partir do gráfico também. Ó, então, eu teria aqui, ó 4 segundos, né? Eu teria, então, ó, primeiro, uma primeira parte, tá? De 0 a 2 segundos, olha lá, de 0 a 2 segundos, eu teria um deslocamento dado por quem? Ó, um ΔX1 dado pela área desse trapézio aqui, ó, tá? Desse trapézio. Então, aqui eu tenho um trapézio, né? Vou chamar aqui, ó, isso aqui, né? ΔX1. Vamos chamar aqui, ó, a área, chamar a área 1, ela corresponde numericamente a quem? Ao deslocamento realizado de 0 a 2 segundos. Tá? Então, calculando a área desse trapézio, qual que é a definição da área do trapézio? Base maior, ó, 2, mais base menor, 1, vezes a altura 6 dividido por 2. Então, aqui nós vamos aplicar o conceito de área do trapézio. A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nós vamos ter o quê? Que nessa primeira parte de 0 a 2 segundos, o deslocamento, tá, desse cara foi de 9 metros. Tá claro aí? Beleza. Agora, de 2 até 4 segundos, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o deslocamento aqui, ó, a área desse outro trapézio, ó, a área desse outro trapézio, que eu vou chamar de área 2, ela corresponde numericamente a quem? Ao deslocamento 2. Quanto que vale esse deslocamento 2? Então vai ser, ó, base maior, ó, mais base menor, tá? Vezes a altura aqui é negativa, ó, menos 6, dividido por 2. Então, a gente vai ter o quê? Que o deslocamento de 2 a 4 segundos é menos 9 metros. De forma que o deslocamento total vai ser ΔX1 mais ΔX2. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter mais 9, né? O deslocamento ΔX1, 9, mais o deslocamento 2, menos 9. 9 mais menos 9 dá 0. Então, o deslocamento total, quanto que é? É 0. De forma que a posição inicial dele era 0. Né? Então, o que vai acontecer? Quer dizer o quê? Que esse cara ele vai estar ocupando a posição x igual a 0 depois de 4 segundos. Depois de 4 segundos, a posição desse cara é x igual a 0. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, vocês estão entendendo, galera? Tranquilo? Espero aí que vocês estejam entendendo, né? Aquela velha coisa, né? A diferença da gente dar aula, né, presencial é que a gente vê a reação do rosto de cada um. Aqui eu estou dando aula, cara, para uma tela de computador, então eu não vejo a reação de vocês. Vocês liguem, por favor, o microfone e me dêem um retorno.
Vamos lá. Aí ele pergunta na letra D, qual é a velocidade média entre o tempo t igual a 0 e o tempo t igual a 4 segundos? Aí nós já até calculamos isso lá atrás. A velocidade média, quanto que é? É o deslocamento total dividido pelo tempo total. Se esse cara saiu da posição 0 metros e voltou à posição 0 metros, o deslocamento dele total é 0 metros. 0 dividido por quanto dá quanto? 0 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média dessa partícula. Tá claro? Beleza. 0 metros. Agora, ele fala, pergunta para nós, ó, aí já vai usar aquele conceito de velocidade escalar média. Qual é a velocidade escalar média entre t igual a 0 segundos e t igual a 3 segundos? Né? Então, entre 0 e 3 segundos. Então, nós vamos falar, ó, entre 0 e 2 segundos, o deslocamento total é, nós calculamos, ó, é a área do trapézio 1, né? 9 metros. A velocidade escalar média, ela trabalha com o quê? Com a distância percorrida. A distância percorrida, então, nesse primeiro trecho de 0 a 2 segundos, quanto é que é? É o módulo do deslocamento, perdão, é o módulo do deslocamento ΔX1. O módulo de 9 metros, o valor absoluto é 9 metros. Beleza. E de 2 a 3 segundos, o deslocamento é dado pela área desse triângulo aqui, ó, de 2 a 3 segundos. Ó, né? Quanto é que vale o deslocamento? De 2 a 3 segundos. Base vezes altura dividido por 2. Então vai ser 1 vezes a altura menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3 metros. Né? Então a distância percorrida, ó, de 2 a 3 segundos vai ser o módulo desse deslocamento 2, módulo de delta x2, tá? Que vai dar módulo de menos 3, que vai dar 3 metros. 3 metros. Tá bom? Então, a velocidade escalar média é dada por quanto? Por quanto? É dado pela soma de D1 mais D2 dividido por ΔT. Então, teria D1, 9, mais D2, 3 dividido por 3, 12 dividido por 3, eu vou ter que a velocidade escalar média de 0 a 3 segundos é igual a 4 metros por segundo. Então, essa é a velocidade escalar média. Estão vendo? A velocidade escalar média é diferente da velocidade média. Está vendo? Eu considero, então, o valor absoluto do deslocamento, o módulo de deslocamento. Tá?